Agora, Paulo, você tem uma vasta experiência, né, nessa história da espionagem, inclusive é repórter em Brasília, acompanha de perto toda essa operação da Polícia Federal, inclusive que teve como alvo um ramagem, é continuidade de uma operação que você já fazia cobertura, ela começou em outubro do ano passado. Eu queria que você contasse um pouco o histórico disso, porque você trouxe muito bem na sua reportagem, a gente já conversou inclusive anteriormente sobre isso, sobre 2 agentes da ABIN que foram presos há mais de 100 dias. Você pode contar essa história também para a nossa audiência? Claro, claro, Gabi. Bem, essa etapa da operação que aconteceu nessa semana se chama vigilância aproximada, mas ela é, na prática, um desdobramento da Operação Última Milha, que aconteceu no dia 20 de outubro, que quando a Polícia Federal deflagrou essa operação, autorizada também pelo STF, com parecer positivo da PGR, foi a primeira vez que os órgãos públicos se posicionaram sobre essa história, que desde março já havia sido reportada no jornal Globo e já estava sendo debatida publicamente. Então, não vem de agora, né? É um negócio que desde pelo menos de março do ano passado já está sendo debatido, e aí especificamente o uso do First Mile, mas desde 2019 a gente já tem histórias de espionagem ilegal no governo Bolsonaro. Eu vou focar nessas 2 etapas, que eu acho que tem uma história bastante interessante para trazer para a audiência do ICL, que acabou passando batida no meio dessa semana, desse ato aí que aconteceu ontem, que todo mundo estava oriçado com isso. Eu acho que tem alguns detalhes que podem ser muito importantes. A prisão desses 2 servidores é muito interessante, porque, na minha visão, ela mostra como a operação de ontem ficou barata para Alexandre Ramagem. Apesar de ter sido alvo de busca e apreensão em casa, no gabinete, poderia ter sido muito pior. E aí, por quê? A primeira etapa, a Operação Última Milha, prendeu esses 2 servidores e foi noticiado à época que eles seriam operadores do First Mile. Mas quando a gente foi a fundo nas informações fornecidas pelo STF, pela Polícia Federal, que são poucas, né, um inquérito que corre sob sigilo, a gente entendeu que, na verdade, eles não eram operadores do software. Pelo contrário, eles eram servidores da ABIN, que foram alvo de um processo administrativo, porque de fato incorreram num erro, criaram uma empresa no nome do pai de um deles e disputaram uma licitação no Exército para vender soluções de espionagem, algo absolutamente condenável. A gente não está diminuindo aqui a importância disso. Mas o que ocorreu? Eles foram presos porque eles teriam usado o conhecimento que eles tinham do First Mile para chantagear o Alexandre Ramagem e a direção da ABIN, e dessa forma não serem punidos por terem incorrido nesse delito, vamos colocar dessa forma. E então eles foram presos, foram as 2 únicas pessoas presas na primeira etapa da operação, foram essas 2 pessoas que não eram operadores do First Mile, pelo contrário, eram denunciantes. E a operação dessa semana, que veio o Moraes derrubou o sigilo, a gente conseguiu ter acesso a mais coisa, tem ali uma série de provas de que, de fato, essa chantagem foi feita, e pior, que Alexandre Ramagem cedeu à pressão de um dos servidores, chamado Eduardo Izik, que usou o conhecimento para fazer com que o processo administrativo dele fosse paralisado na prática, não seguisse o trâmite normal. Então ele consegue, ele é bem sucedido nessa chantagem, e quando as investigações avançam, eles são as 2 únicas pessoas presas na primeira etapa da operação. Aqui a gente estranhou no início quem são esses 2 presos preventivamente, por quê? Mas veio a entender que é por isso. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, um tempo de prisão preventiva que supera o normal, e eu comecei a ir atrás dessa história, né? Por que esses caras continuam presos? E como o inquérito corre sob sigilo, a gente não consegue obter informações, mas conseguiu obter informações que eles não estavam conseguindo ter contato com o judiciário, com a procuradoria, ter acesso até mesmo a advogados nos primeiros dias que estiveram presos, e continuam lá desde então. A nova decisão do Moraes não solta eles, pelo contrário, eles são mencionados ali pelos delitos que cometeram de fato, mas seguem presos sem condenação. Enquanto isso, Ramagem, que cedeu à chantagem de um desses servidores e comprovadamente comandou todo esse esquema de espionagem ilegal, está solto, com mandato de deputado federal,
e com uma cadeira na SECAI, que é a Comissão do Congresso Nacional, que investiga, que monitora e fiscaliza as atividades da ABIN, tendo acesso a informações que ele não teria como mero investigado desse inquérito que apura o First Mile. Então, a minha provocação é, dois servidores que basicamente se viram diante de uma injustiça, aí o caso ainda não foi finalizado, vamos ver se é isso mesmo, e denunciaram o uso do software, esses dois estão presos. O comandante de toda a operação, Alexandre Ramagem, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, continua solto, continua deputado, continua na SECAI. Então, a Polícia Federal chegou inclusive, né? Oi? Com mandato, inclusive. Com mandato de deputado federal, era pré-candidato à Prefeitura do Rio, acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho dos planos, mas ele segue na rua como deputado e na SECAI. Enquanto isso, dois servidores, pelo crime de chantagem, seguem presos há 100 dias. O que a gente percebe, não vou fazer juízo de valor aqui, o que está certo, o que está errado, mas que ficou barato para a Ramagem, ficou, porque a própria PF chegou a sugerir a suspensão do mandato dele, o que foi negado pelo Moraes. Então, ele se colocou de vítima, foi à Rede Globo, os aliados de primeira hora de Bolsonaro, todos saíram em solidariedade, mas, na minha visão, e tomando como base essa história de Eduardo Izik e Ricardo Colli, os únicos presos pelo esquema sem envolvimento no First Mile, me chama muito a atenção. Eu estou há bastante tempo para trazer essa história e acabou sendo aqui no ICL Notícias que eu estou trazendo pela primeira vez e quero debater mais a fundo isso nas próximas reportagens que a gente está acompanhando o tema aqui no Intercept e certamente vai voltar nesse tema. Mas que ficou barato, ficou. Excelente essa provocação que você traz aqui, Paulo, e me faz lembrar também dessa apuração de hoje da Juliana Dalpiva, mostrando justamente os servidores contando que o Ramagem e também os investigados nessa operação que foi deflagrada ontem, eles estavam usando agentes para acessar os sistemas. Então, a história é de que o Ramagem diz que não tem as senhas do sistema da ABIN, que os demais policiais federais da equipe dele também não tinham, só que aí a Juliana Dalpiva apurou que a informação dos servidores da agência é a seguinte, né, que tanto o Ramagem como os investigados, eles estavam pedindo essas consultas dentro do sistema, ou seja, terceirizando ali o vasculhamento desses dados a outras pessoas. Então, mais uma vez, eu trago aqui a pergunta se a gente até agora, só pegou peixe pequeno, porque enquanto isso a gente tem os peixes maiores, vamos dizer assim, não precisando colocar as mãos diretamente ali nessa história, até onde a gente sabe das investigações.